Graças a Deus, meus amados irmãos, quero cumprimentar-vos a todos na paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, sem perca de tempo, aproveitando os irmãos em pé, abramos as nossas Bíblias, os que têm o exemplar da Bíblia Sagrada, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9. Aleluia. Capítulo de número 9. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 1. Mateus capítulo 9. Estaremos lendo a partir do verso 1. Este texto fala sobre a cura de um paralítico de Cafarnaum. E esse texto também está registrado em Marcos 2, versículo de 1 a 12, como também em Lucas, versículo 5 de 17, capítulo 5, verso 17 a 26. Mas nós estaremos nos prendendo a Mateus 9. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Então estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitai mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa, e vendo isso as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém. Os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Meus amados, é uma satisfação mais uma vez estar aqui na congregação Fonte de Vida, aqui com o nobre pastor Wagner Lisboa, aqui da nossa Seadema. É uma congregação da nossa Seadema aqui em Canaã dos Carajás. Já cooperamos outras vezes e estamos mais uma vez aqui. Hoje era para estar lá na vila Recanto dos Milagres. Era para estar ali ministrando hoje, porém nos foi repassado agora à tardezinha. O irmão Divaldo não estava bem, não podia ir. E o pastor nos designou para estar aqui com os irmãos nesta hora. Meus irmãos queridos, eu vos li a palavra de Deus neste momento, que fala sobre a cura de um paralítico de Cafarnaum. E estaremos extraindo dessa história algo precioso para nós. E dentro dessa história, dentro dessa linda contexto histórico que Cristo passou, quero extrair aqui algo para o nosso coração. A Bíblia está dizendo aqui, Mateus faz esse registro, que Jesus está em sua atividade ministerial, está pregando, está ensinando. Se nós, quando os irmãos que costumam ler a palavra de Deus, vocês vão observar que os capítulos 5, 6, 7, eles traz ali um ensinamento de Cristo. Jesus ensina muitas coisas maravilhosas ali. Ele ensina sobre as bem-aventuranças, ele faz ensinamento. Observe que Jesus está em ação ministerial. Ele está trabalhando, está ensinando. Ele está fazendo a obra que lhe foi dada, confiada. Aleluia! É tanto que Lucas faz registro, por exemplo, no Lucas 4,18, Jesus vai para uma sinagoga, ele pega um livro da lei e faz ali a leitura, e aonde ele lê, ali ele diz: hoje se cumpriu
esta profecia diante de vocês. O nosso Cristo, o nosso Senhor, ele não perdia tempo. Sempre ele estava fazendo a obra de Deus. Aleluia! Quando pelas noites o Senhor estava em oração, sempre ele estava em um lugar reservado. Quando estava no monte, muitas vezes ia para lugares para ficar sozinho no deserto. A Bíblia diz que o Espírito o impeliu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia! E a gente observa aqui, irmãos, que Cristo está em ação ministerial. Ele vai ensinando. No capítulo 8, ele ele cura um leproso ali, né? E nesse mesmo capítulo ele cura ali o criado de um centurião. E nós vamos lendo que neste mesmo capítulo Jesus faz uma visita a Pedro, e quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele depara-se com a sogra de Pedro enferma com febre, e a Bíblia diz que ele repreende aquela enfermidade. Aleluia! Toma aquela mulher pela mão e ela ficou sarada. E a Bíblia diz aqui que a febre deixou e ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus está em ação. Aonde Cristo estava tinha ensinamento. Aonde Jesus estava tinha cura. Aonde Jesus estava, irmãos, o demônio não escramuçava, porque Cristo estava ali. Aleluia! E observe, queridos irmãos, nesse capítulo 9, aqui diz que Jesus, entrando num barco, ele passou para o outro lado. E esse mar aqui, este barco, nós entendemos que era o mar da Galileia, que era o mesmo Tiberíades, que era o mesmo lago de Genezaré. Jesus, ele entra num barco, ele passa para o outro lado e foi para a sua própria cidade, lá em Cafarnaum, onde ele passou um longo período da sua vida ali. E a Bíblia diz que quando ele está ali na sua cidade, trouxeram-lhe um paralítico. Esse paralítico que veio até ele. Esse homem aqui, nós observamos, meus queridos, que este homem, ele veio até Cristo com fé. Trouxeram-lhe aquele paralítico. E a Bíblia diz aqui, vendo-lhe a fé. Oh, glória a Deus. Irmãos, para a pessoa, ele adquirir fé, é obrigado ele ter contato com as Sagradas Escrituras, pois a palavra de Deus é clara, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aquele paralítico, ele tinha com certeza ouvido falar do Cristo, oh glória, de Jesus, que estava ali naquela cidade. E a fé, ela nasce, irmãos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele disse, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós não podemos parar de olhar para Jesus. Ele é o autor da fé. Ele é o consumador da fé. Amados, isso é tão extraordinário, que no mundo que nós estamos vivendo, a fé, Jesus entende muito bem, porque Ele é o autor. Ele é o autor. Você entende porque muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, elas recebem curas olhando para um determinado objeto, uma imagem ou qualquer outra coisa. Por que isso, irmãos? Isso acontece, sim, acontece, mas não é por causa daquilo. E muitas pessoas, eles endereçam a sua adoração a um objeto, a uma imagem ou a uma pessoa. Não, é porque o ser humano, ele é dotado, diz que está dentro dele a fé. E quando a fé, irmãos, ela é ativada, e eu fico pensando na nossa mente infinita, quando a fé é ativada, parece que acende uma luz no céu.
Oh glória! Parece que acende uma luz no céu. É como que Cristo está dizendo: estão usando aquilo que eu inventei, aquilo que eu criei, que está dentro do homem. Os irmãos entendam que quando trouxeram o paralítico até Jesus, Jesus olha para ele e diz: vendo-lhe a fé. Oh glória a Deus! Irmãos amados, nós somos seres que nós estamos nesta terra, estamos limitados. Nós temos limites, porém o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus ilimitado. É um Deus Espírito que habita na eternidade, que habita na glória, que habita no céu. Aleluia! E nós podemos receber algo dele, sim, nós podemos, porém, nós temos que procurar atingir aquilo que Deus quer que nós atinjamos para poder receber alguma coisa da sua parte. E aqui, irmãos, no caso, é a fé. Jesus Cristo olha para aquele paralítico, pastor Wagner, e vê nele fé. Oh glória! Se Jesus olhar nesta noite aqui para nós, ele vê fé, irmãos. Ele tem que olhar e ver fé dentro de nós. Aleluia! E esta fé, ela é provocada pelas Escrituras. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele quer que os seus filhos tenham isso dentro dele. Fé, acreditar no sobrenatural. Oh, glória a Deus. Fé, irmãos, é ver o invisível. Glória a Deus. Fé é aquilo que Pedro, quando estava ali naquele barco, que ele grita e diz: se és tu, Senhor, pois faz com que eu vá até ti andando sobre as águas. E Jesus diz: pois vem. E Pedro, irmãos, oh glória, e Pedro sai do barco e pisa na água. Oh aleluia. Eita glória, isso é fé. Irmãos, isso aqui cativa Deus. A fé, irmãos, ela cativa o Senhor. É tanto que o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo dedicado tão somente aos heróis da fé. E eu tive analisando, o homem que mais teve esse sentimento, esta característica de fé, foi o Abraão. Irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, ele tem 11 versículos que fala que Abraão teve fé. Outros é só um versículo, outros só é 2 versículos, mas Abraão é 11 versículos ali que fala que ele teve fé. Pela fé nós entendemos que o mundo foi criado. Pela fé Abraão ouviu a Deus. Pela fé, oh aleluia, é isso. Deus ama, irmãos, pessoas que têm fé. Vê o invisível, consegue enxergar o invisível. E Jesus, quando ele olha para este moço, a Bíblia diz claramente que ele viu nele o quê? Fé. Jesus não olhou a sua condição social, Jesus não olhou a sua situação, mas ele viu dentro dele. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Samuel, que Deus, ele vê, o olhar dele é diferente, ele não vê como o homem vê. Nós olhamos a aparência, nós olhamos simplesmente o exterior, mas Deus, ele observa o que está dentro do coração. A palavra de Deus em Jeremias diz que Deus, ele esquadrinha o coração e conhece o homem por dentro. O salmista diz que Deus, ele nos conhece tão perfeitamente que até as nossas manias, o teu assentar, o teu levantar, ele nos conhece. Mateus 10:30 diz que os teus fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus, ele observa a nossa atitude de fé. Pensa que Deus está olhando a aparência externa. Não. Deus olha a fé que está dentro do coração. Eu observo Jesus sentado ali perto daquelas pessoas que vinham até o gasofilácio para dar as suas ofertas, sentado, observando com seus discípulos, e todos eles lançavam a sua oferta ali.
E quando Cristo, ele para e observa, e uma viúva que chegou deixou 2 pequenas moedas. E Jesus disse, todo mundo parou e disse, aquela mulher deu a maior oferta. Oh, maravilha! E aquilo chamou a atenção. Se fosse eu, perguntar, mas nada, Senhor. O fulano de tal, que é empresário, ele deixou aí um pacoteira de dinheiro, é maior para ti. Mas para Deus ele vê o inverso, ele vê o que está dentro. Aquele moço que deu muito dinheiro, ele dava do que lhe sobejava, do que sobrava. Mas aquela viúva, ela deu tudo que tinha. E Deus observa isso, irmãos, num culto. O que é que nós estamos entregando para Ele? A nossa atitude de fé. Você saiu de casa para aprender alguma coisa nesta noite? Você saiu de casa para ouvir a voz de Deus? Você saiu de casa para ver que Deus ia falar com você? Será que Deus se manifestará nesta noite? Jesus viu a fé do paralítico, vendo-lhe a fé. Quando Jesus diz aqui que quando ele viu a fé, aí Jesus lhe direcionou uma palavra. Porque é que Deus não tem mais falado? Diz aqui, ó. Disse-lhe Jesus, vendo-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico. Ao paralítico. Quando é que nós vamos ouvir a voz de Deus? É quando nós tivermos uma atitude de fé, meus queridos. Oh, glória, né, pastor Wagner? Atitude de fé. Ao momento que você tiver uma atitude de fé, você vai ouvir a voz de Deus falar contigo. Eu me lembro do lindo testemunho que o pastor Marcos Feliciano conta de um irmão no estado do Rio de Janeiro, um missionário que foi pregar, e ele disse, olha, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pregando na praça isso, evangelista, pregando na praça, e ele dizia, se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz que a gente pode dizer para este monte, saia daqui e vá para o outro lado, não é assim que a Bíblia diz? E o povo incrédulo ouvindo o pregador pregando na praça. Quando ele terminou, ajeitou a caixa, foi para casa. Quando ele estava em casa, ele ouviu bater na porta. Quem era? Era o delegado. E o delegado dizia assim, disse, olha, eu vi o senhor pregar lá, mas isso é balela, isso é conversa. Isso não existe não. E outra coisa, você está vendo aquele monte? Digo, estou vendo. Se amanhã esse monte não sair dali para o outro lado, eu vou lhe pegar, vou lhe dar uma peia aqui, vou lhe expulsar dessa cidade. Aí a história diz que ele se desesperou, se angustiou, entrou todo tremendo para casa, da casa dele, e a mulher disse, tu não é homem, é um saco de batata. Tu não pregou que Jesus fazia, porque e agora? Mas e agora? Ele disse, vamos orar. O advogado, o delegado disse, amanhã eu vou chegar, viu? E se ele não tiver para o outro lado, esse monte aí, eu vou te dar uma pé e vou te expulsar dessa cidade. E ele entrou na presença de Deus em oração com a mulher. E dizia, Senhor, o Senhor viu a ameaça do homem. Ele quer que aquele monte saia e vá para o outro lado, meu Deus. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou levar uma pé. E eu preguei tão somente a tua palavra. E entrou orando e chorando na presença de Deus. Quando de repente começou um vento. Começou o vento, vinha as nuvens e começou aquela chuva suave, mas aquela chuva foi aumentando, e o irmãozinho orando, nem percebia, com medo de levar uma pisa. E a chuva, irmãos, e a tempestade veio com todo mesmo forte. E quando o povo da cidade viu aquele vendaval com muita chuva, chuva torrencial mesmo caindo, irmãos, e começou a encher as ruas da cidade, e com o vento, evangelista, a água subiu, e o vento, irmãos, balançava a água ia lá no monte, ó, jogando para o lado aqui, ó. Aleluia, água. E quando o povo viu, o desespero já estava destruindo todas as casas. E o delegado correu, bateu na porta do irmão e disse, irmão, pode parar. Para, porque nós estamos destruindo a nossa cidade. E a água ia lá, irmão, pam, pegava o monte e trazia aqui para o outro lado. Aquele movimento da água, e disse, não, agora é que eu vou orar. E quando amanheceu o dia, irmãos, o monte estava todo lá, mas a cidade estava toda destruída. Eita, é preciso nós ter fé, acreditar no que nós prega.
Eita glória! E quando a gente faz isso, aí nós começamos a ver Jesus falar. Diz que quando ele viu a fé, Jesus se direcionou a ele. Veja o texto. Falou ao paralítico. Exclusivamente a ele, porque ele viu que ele tinha fé. E quando ele viu aquilo, ele foi e ele disse para ele. Escute só o que ele disse para ele. Ele disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus sempre procura contradizer algum ato que o homem pensa que entende, mas ele não entende. O que era que aquele paralítico mais queria naquele momento? Era ser são, era ser curado. Isso na ótica humana. Na ótica humana. Irmãos, na ótica humana a gente pensa que você está precisando de uma coisa, mas Deus sabe que de verdade o que nós estamos precisando. Quando ele olha para aquele homem com fé, e ele disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Ó glória! Para Deus fazer um grande milagre na nossa vida, primeiro, nós temos que estar sarado internamente. A nossa alma, ela tem que estar bem com Deus. Temos que ser justificados. E Jesus fez aqui, foi justificar ele internamente. Ele perdoou os seus pecados. Oh glória a Deus! Quantas pessoas que estão precisando ser perdoadas os seus pecados. Oh glória! E quando, irmãos, Jesus dá esta palavra, diz a Bíblia que os escribas que estavam por ali começaram a dizer: esse blasfema. Oh meus queridos, a obra de Deus ela é feita, a obra de Deus está sendo realizada, e Deus não trabalha como o homem espera que ele trabalhe. Deus trabalha diferente. Quantas pessoas estão dizendo por aí, talvez até blasfemando desta obra, até fala do pastor, fala das irmãs, fala da obra que não vai, que não cresce, blasfema, mas Deus está trabalhando, agindo da maneira dele. E eu nunca vou me esquecer do exemplo de uma irmã, até falei isso uma vez, lá no estado do Maranhão. Ela estava sempre por ali, tinha um moço, o vizinho dela bem da frente, ficava sentado na porta dela, com o marido, mais o marido dela, falando da vida alheia. E dali saía muita conversa, e o camarada lá era falador mesmo. E ela crente, ela disse: ô irmão, me ajuda em oração. Eu estou orando para Deus tirar esse moço daí. Eu não quero mais esse moço na minha porta aqui. Já veio tanto problema aqui, por causa que esse moço fica aí conversando demais na minha porta. Digo: irmã, a senhora está orando? Eu digo: estou orando. Pois Deus vai resolver. Agora Deus vai resolver da maneira dele. Aleluia! Não é isso, evangelista? Da maneira dele. Deus tem suas formas de trabalhar. E a irmãzinha orando e orando e orando. Um dia, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava em casa, eu escutei aquela pancada muito alta, um estrondo muito alto. Todo o povoado ouviu. Eu corri, todo mundo correu lá para olhar. O moço, ele tinha uma caminhonete, e ele não era muito prático, ela automática. E aí ele foi dar uma ré e pisou, e a bicha saiu arregaçando o portão dele e entrou na casa da irmã. Casona bonita, casa de gente rico lá, moça, e aí arregaçou. E ele ficava lá dizendo assim: eu vou acabar com o ninho desses crentes aqui, eu vou tirar o ninho desses crentes aqui. Ficava falando lá. E aí a caminhonetezona arregaçou o portão dele, quebrou a casa da irmã, foi aquele desespero, a irmã passou mal, corremos lá, estava lá a casa quase caindo. Passou-se tudo. O que aconteceu? De fato ele teve que desmanchar o ninho da irmã, para fazer de novo. Aleluia, ele vendeu um monte de gado, para poder fazer a casa, teve que deixar do mesmo jeito, pintar, entregar tudo bonitinho, como manda o figurino. E a partir daquele dia, nunca mais ele sentou lá na porta dela. Eu digo: só está vendo, irmã, como é que Deus trabalha? Deus foi uma casa nova, tirou o camarada daqui
Aleluia, porque ele tem as suas formas de trabalhar. Ele tem as suas maneiras de trabalhar. As pessoas ficam blasfemando, falando mal. E assim como nessa forma aqui, as pessoas que quando viu esse está blasfemando. Porém, diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Eu quero dizer isto. Jesus aqui está em forma humana. Por que ele conhecia os pensamentos? Porque ele era Deus? Não, ele estava em forma humana. Mas é porque o Espírito de Deus, os dons do Espírito de Deus estavam sobre ele. Quem não lembra de Eliseu? Que lá, onde ele estava, ele sabia os projetos do rei. Lá onde ele dormia, o Espírito revelava a Eliseu. E Eliseu dava toda a estratégia para o rei. Aleluia, pelo Espírito de Deus. E o Senhor Jesus conhecia os pensamentos daquelas pessoas que estavam ali. Irmãos, nada escapa aos olhos de Deus. Oh, glória! Conhecendo-lhes os pensamentos, o Senhor conhece nós. O Senhor nos conhece, irmãos. A nossa maneira, as nossas palavras, a nossa ação. Quantas pessoas, meus queridos, que não conseguem perdoar, que não conseguem fazer nada para Deus, e pensa que Deus não vê, não te conhece, Deus conhece. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe a maneira agora, o que nós estamos pensando. Talvez você diz assim, tomara que esse irmão termine que eu quero ir para casa. Eu quero ir assistir a minha novela. É que nem o pastor Zé disse que foi pregar num lugar, quando chegou, quando terminou o culto, lá o povo já veio chegando em casa, liga. Ele pensou que era aquele, liga nessa hora. Disse, não, liga, porque hoje é o último capítulo da novela. Né? Muitas vezes, a pessoa está aqui, mas o pensamento velho está onde? E Deus sabe o que tu está pensando. Ele sabe perfeitamente. É por isso que no dia do tribunal de Cristo nós vamos ser julgados. Irmãos, lá diz que nós vamos ser julgados por nossas obras, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Tudo vai estar lá na palavra de Deus. As nossas atitudes, atitudes, pensamento, as obras, tudo será julgado diante de Cristo lá. E Jesus conheceu aqui os pensamentos. E quando ele conhece os pensamentos, ele que contradiz aqueles homens mais uma vez. E disse, por que cogitais mal em vosso coração? Que é mais fácil dizer. Jesus aqui, irmãos, conclama. O que é mais fácil dizer para esses camaradas aí? O que era mais fácil dizer? O mais fácil dizer era levanta e anda. Porque para ele dizer perdoados estão teus pecados, ele tinha que ir para a cruz. Oh, glória! E Jesus sabia que ia para a cruz para poder nos dar o direito de vida eterna, perdoando os nossos pecados com seu sangue precioso. O que é mais fácil dizer? Né? E quando eles ficam perplexos diante daquela situação, o que é mais fácil dizer a este homem agora? Ele, conhecendo os pensamentos, sabia a necessidade do homem, ele perdoou logo os seus pecados, porque Cristo sabia que ia para a cruz. E ir para a cruz não foi fácil. Ir para a cruz não foi fácil. Passar as dores dos algozes, os espinhos, os pregos nos pés, os momentos de aflição. Ser separado, pelo menos por um instante, do Deus eterno, todo-poderoso. Aquilo que era difícil, mas ele fez o mais difícil logo. E ele perguntou, o que é mais fácil dizer? É mais fácil dizer para vocês. Ele disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, que esse já está perdoado. Ele se vira o paralítico e disse, agora levanta e anda. Eita, glória a Deus. Levanta e anda. Oh, maravilha de Deus. Diz aqui, levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Aleluia. Viu? E levantando-se partiu para a sua casa. E o versículo de número 8 diz,
Vendo isso, a multidão, possuídas de temor, glorificava a Deus. Olha a expressão aqui, glorificava a Deus. Você viu só com Jesus, quando ele faz uma obra, irmão, não é para a glória do pastor, não é para a glória do pregador, não é para a glória sua, irmã dirigente do ciclo de oração, jovens, não, quando Deus faz uma obra, é para a glória de Deus. Quando você come uma fruta, irmãos, bem saborosa, bem gostosa, qual que é o teu pensamento? É agradecer a árvore que deu aquele fruto? Qual é o teu pensamento? Teu pensamento logo é dizer assim, mas Deus é bom. É ou não é? Oh, mas Deus é maravilhoso. Pega uma água, ó. Qual o teu pensamento? É glorificar a Deus. Tudo que Deus faz é para a glória do seu santo nome. Oh, maravilha do céu. E quando Cristo fez aquilo, diz aqui que as multidões ficaram possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia. Então, meus queridos, o que Deus faz é para a sua glória. Ele faz, Ele ainda faz, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele perdoa pecados. E aqui, irmãos, as seitas, até outro dia eu fiz alguns vídeos para as redes sociais falando sobre isso, elas se perdem um pouco, porque muitos deles pregam dizendo que Jesus era um anjo. Que Jesus é um anjo, o arcanjo Miguel ou coisa semelhante. Mas anjo não perdoa pecados, né, pastor? Anjo é criatura, o único que perdoa pecado é Deus. É por isso que os camaradas aqui, ele disse, esse está blasfemando, porque Jesus estava ali e os próprios escribas, conhecedores da lei, não conheceram que era o Deus Todo-Poderoso que estava ali. Irmãos, quantas vezes Jesus está no nosso meio, Jesus está falando, está operando da maneira mais simples possível, e nós não estamos vendo que é um agir de Deus, e Deus está trabalhando. Uma irmã recebeu uma profecia na igreja, eu vou encerrar com isso aqui. Ela recebeu a profecia na igreja e disse, olha, o profeta se levantou, foi lá um dia, ela disse, minha serva, amanhã eu estarei indo almoçar contigo. Quem fala é o teu Deus. E ela saiu dali toda animada, foi para casa, irmão, né? Ficou animada, passou aquela noite animada, amanheceu o dia, botou todas as coisas melhores que tinha na mesa, disse, eu vou receber o Senhor hoje, né? Aí botou, fez a melhor comida, os pratos, as talheres, tudo organizadinha. Quando ela estava ali, e chega, ela estava ansiosa, pensa que não bateu na porta, cara, perto do almoço. Quando ela abre o mendigo, ela disse, moço, pelo amor de Deus, saia daqui que eu estou esperando alguém muito importante. Bora, vai embora. E ela está lá ansiosa, não pensa, de moço, eu vim de novo, eu estou com fome, estou querendo comer. Saia daqui, eu não estou lhe dizendo, vai-se embora. Eu estou esperando aqui alguém importante. Ele veio pela terceira vez, bateu, disse, senhora, pelo amor de Deus, eu estou com fome, eu quero comer um pouquinho, me dá só um pouquinho. E ela expulsou ele de novo. Ficou angustiada porque depois disso não veio mais ninguém na casa dela. E quando chegou a noite, ela foi se lamorear, Deus, tu disse que ia na minha casa. E Deus levantou a profeta e disse, fui 3 vezes, mas tu não me recebeu. 3 vezes eu fui na tua casa, mas tu não me recebeu. Quantas vezes o Senhor está trabalhando, está pertinho de nós, está agindo, e a gente não está percebendo o agir de Deus. Nesta noite, aprenda a perceber o agir do Espírito Santo. Aleluia, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, no princípio da minha fé, os nossos pastores, eles nos ensinaram a oração, dizer, olha, ore a Deus, para que o Espírito Santo, ele possa afinar o teu ouvido para você ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, do agir de Deus.
Deus ainda fala, irmãos. Ele é o mesmo e não mudou e jamais mudará. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus é o mesmo, o Deus grande das coisas pequenas. O agir dele está entre nós. Não seja um blasfemador, mas aprenda a conhecer a Cristo nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, diante da tua presença estamos, Senhor. A tua palavra foi explanada nesta noite. Os teus filhos atentamente ouviram. Rogo, Pai, que esta palavra possa ser colocada, Senhor, e levada pelo teu Espírito Santo aos corações, para que os teus filhos sejam edificados. Ó Deus, eles aprendam, eles tenham crescimento, meu Deus. Oh, Papai do céu, que este povo, meu Deus, aprenda a perceber, meu Deus, o teu agir nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas coisas humildes, para a glória do teu nome. Abençoa esta igreja, esta congregação, fonte de vida, o pastor Wagner, Senhor, sua esposa e filhos e toda a membrazia desta igreja. O Senhor sabe, Deus, os teus filhos estão em construção e é preciso, Senhor da glória, ó Deus, aqui do cimento, da areia, das ferragens, e também, Senhor, nós oramos para que o teu anjo esteja, meu Deus, guardando este ambiente de ações maléficas de ladrões. Ó Deus, ó Senhor, ao entrarem aqui, o temor do Senhor venha sobre eles, saber que este lugar está consagrado a serviço teu, meu Senhor da glória, que desce o temor do Senhor neste bairro Vale da Bênção, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Levanta, Senhor, mantenedores, levanta, meu Deus, homens e mulheres prontos para que esta construção seja terminada para a glória do teu nome. Deus de bondade, nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, amém. O pastor vai fazer a conclusão, os irmãos podem sentar, em nome de Jesus.